Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a galeria, imprensa. Eu não podia deixar de responder o ofício enviado pelo secretário Felipe Camarão para esta Assembleia. Eu que fiz um ofício para o secretário solicitando várias e várias informações que no ofício dele ele não respondeu basicamente nada do que eu perguntei. No meu ofício, eu perguntei, pedi que o secretário me enviasse, deputado Edilásio, o nome das unidades escolares reformadas, endereço completo de cada escola, apontando quais foram as obras de reformas efetuadas em cada escola, quais escolas foram completamente reconstruídas, com nome e endereço, origem do recurso das obras de reforma. E aí, vamos falar sobre este ofício do secretário Felipe Camarão. Impossível também começar sem falar sobre o que originou eu fazer esse pedido de informações. O governo do Estado fez uma propaganda produzida e veiculada, deputado Rogério Cafeteira, com recursos públicos. E a partir do momento que ela é veiculada com recursos públicos do Estado, ela tem que ser verdadeira. E o que diz, deputada Francisca, nessa propaganda? Nós somos as novas escolas. Aí tem lá a frase, 574 novas escolas. No outro filme, ele diz 574 escolas reformadas. Aí já não é mais novas escolas, já são escolas reconstruídas como nas anteriores. Mas o governo, não é que o secretário minta, não. O secretário não está mentindo no ofício dele, não. Quem está mentindo é o governo ao dizer que construiu 574 novas escolas. Mesmo se tivesse sido reformadas, deputado Rogério, reconstruídas, a soma não bate, não chega, e não chega nem perto. Mas vamos aqui pelo ofício do secretário. Ele começa dizendo, construção de escolas de ensino médio. Aí ele vai e diz, um resumo do que eu vi aqui. O resumo qual é? 10 escolas foram construídas, 64 reconstruídas, 9 construídas na substituição nos municípios, que não é do Estado, mas que ele tem um programa exclusivo para substituir as escolas de Taipa. Deputado Rogério, ele disse que ele ia... Isso é muito chocante para mim. Ele disse que ele ia mudar a realidade do Maranhão em relação às escolas de Taipa. Não foi isso que o governador disse? Sabe quantas escolas de Taipa em 2 anos e meio de governo? 9. Sabe quantos municípios dos 217? 6. Quem diz não sou eu, é o próprio secretário. Depois, o próprio secretário diz, apenas 83 escolas reconstruídas e reformadas. Estando, segundo ele, 26 escolas em andamento, 1 em reconstrução andamento, 105 escolas em construção andamento, dessas de Taipa. A rede pública do Estado tem mais de 1.000 escolas estaduais, com um total de alunos de 730 mil.
E aí, eu não posso, 2 minutos, senhor presidente, eu não posso levar em consideração que troca de trinco, manutenção de ar-condicionado, que é feito com caixa escolar, ele considere como reforma e reconstrução. Ele não considerou, o secretário Felipe não considerou. Tanto que eu estou falando de acordo com o ofício dele. Então, eu vou deixar aqui esses documentos que ele mesmo passou, também anexado ao ofício dele, mas eu vou ficar com o ofício dele, com o que ele assinou. Esses aqui eu vou deixar de lado, porque estão piores ainda. Mas aí, o que o secretário Felipe diz? Ele começa a falar das dificuldades. E eu vou ler o que ele disse. A primeira dificuldade dele de se manter as escolas, deputado Rogério. A primeira dificuldade é de ordem cultural. Os serviços executados não demoram muito a sofrer com a depredação, não demoram muito a sofrer com a depredação por parte da comunidade. O que me leva a crer que ele está chamando o povo de ignorante, o povo como se estivesse na idade da pedra, como se o povo fosse responsável agora, deputado Edilásio, pela lapidação, pela depredação, melhor dizendo, do patrimônio público. E aí eu entro num parênteses, deputado Rogério. O ex-secretário Ricardo Murat entregou para o governador Flávio Dino os hospitais brilhando, tudo funcionando, tudo bonito, lindo. Aqui, o governo critica o povo pela depredação. Ele não consegue manter, ele é incompetente e eles culpam as pessoas. Aqui ele está culpando o quê? Ele está culpando os jovens, as crianças, os pais que não educam seus filhos, os professores que não conseguem conter as crianças. Uma série de coisas, né? Vamos mais para frente. É hilário esse ofício. É ótimo da gente falar sobre ele. Deste modo, algumas escolas que passaram por serviços de revitalização, reforma ou reconstrução e após poucos meses já se encontram com problemas, demandando do Estado ação para corrigir o dano causado. Ou seja, ele já está aí justificando que se alguém for averiguar a escola que ele reformou, reconstruiu, vai ver que está depredada, vai ver que não tem nada funcionando. Aí ele está colocando a culpa nas pessoas. Trata-se de um problema cultural e estamos lidando com jovens em formação que precisam de uma ação adequada de formação. Ou seja, que loucura é essa, deputado Rogério? Que absurdo é esse? Ninguém prestou atenção nesse ofício aqui, não? A incompetência do governo agora é culpa do povo? Deputada Andréa, conclua, por gentileza, Vossa Excelência já passou 4 minutos do tempo. Uma segunda dificuldade se dá pelo acesso de material e mão de obra para a execução de serviços. Meu Deus do céu, todos os hospitais do Estado, muito mais complexos, deputado Rogério, de serem construídos, foram com a mão de obra do maranhense, valorizados pelo ex-secretário Ricardo Murat. Agora é difícil encontrar mão de obra para reformar escolas. Outra dificuldade enfrentada é o estado físico atual encontrado na grande maioria das escolas durante décadas, não passaram por serviços estruturais. Aí teve vários e vários secretários, incluindo o deputado César Pires, ex-deputado Gastão Vieira, fora, e os governadores, Zé Reinaldo. É uma coisa que não dá para entender, ou seja, nenhuma escola teve reforma. Aí ele continua. Um exemplo disso é que durante a execução de serviços, em muitas dessas unidades escolares, vai surgindo a necessidade de outros serviços, de modo a demandar mais tempo na execução. Ou seja, ele não providenciou um levantamento técnico, um projeto. 1 minuto só para concluir, senhor presidente.
não providenciou um levantamento técnico, um projeto, deputada Francisca. Porque ele disse que no meio da obra, deputado César Pires, no meio da obra aparecem situações que ele tem que resolver. Mas o mais cômico do ofício está por vir. Ele coloca agora, quer jogar agora para a Assembleia ser responsável agora pela falência que é o programa do governo Flávio Dino. Porque eles mesmos assumem que o programa é uma falência, que o programa não presta, que o programa não funciona, que 574 escolas não existem, como eu já dei números aqui, que no total não chegam nem a 200, não chegam nem a 150. Aí ele diz assim, a esse respeito, aproveitamos a oportunidade para sugerir a criação de uma frente parlamentar para promover a conservação das escolas. Eu não acredito nisso. Nós temos que fazer realmente a criação de uma frente parlamentar para fiscalizar essas escolas e não para fiscalizar, para ver a manutenção das escolas. Isso é surreal, para promover a conservação. Deputado Marcos Vaz, é a responsabilidade do secretário. Deputada Andréia, por gentileza, conclua. E aí, mas é até engraçado, eu queria sugerir o nome do deputado César Pires e do deputado Wellington como presidente dessa comissão para a conservação das escolas. Talvez dê uma boa ajuda lá para o secretário. Mas o secretário realmente ele tenta responder o que não existe, é complicado realmente a função dele, ter que responder o que o governo não faz. O governo anuncia 574 novas escolas, ele não tem como dar os dados, porque são coisas inexistentes. Mas eu também solicitei junto à Cinfra, ao secretário Cleiton Noleto, também as informações, todas as informações, e aí nós vamos ver, porque isso, de fato, é uma vergonha, e mais vergonhoso ainda é este ofício. Obrigada a todos.